Tudo bem, gente? Então, quem não me conhece, meu nome é Priscila, tá? Eu vim aqui trazer para vocês uma palavra sobre a história de Abraão, né? Porque eu passei por umas situações aí meio que complicada, meio difícil, né? Esse ano aí acho que foi um pouco complicada para muitas pessoas, né? Eu até vejo algumas pessoas comentando sobre, já pode passar para 2020, mas assim, as coisas acontecem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Tem até uma música sobre isso, até uma amiga minha colocou nos momentos desse, e até agradeço a ela, agradeço a Deus primeiramente, porque Deus coloca anjos na nossa vida, né? Ele encaminha os anjos dele, os filhos dele, para fazer a obra, para estar falando conosco. E assim, então eu acho que assim, eu me senti no direito de falar, de passar um pouco da situação, do que eu senti, a presença de Deus falando comigo. E assim, então toda vez que eu sentir isso, eu sinto nessa vontade de transmitir, de passar, porque assim Deus fala, né, conosco. Nós precisamos estar assim sensíveis para ouvir a sua voz, né? Eu trouxe aqui uma história sobre Abraão. Em Gênesis, Deus fala assim: diz o Senhor a Abraão, Deus, depois que Ló, perdão, gente, vou repetir aqui. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Abraão, aqui no caso, ele ainda é Abrão, né? Porque depois Deus passa a chamar ele de Abraão e a sua esposa de Sara. E Abraão, ele só recebe a promessa, né? Deus só fala a promessa para Abraão depois que Ló vai embora. Ló era o sobrinho de Abraão, né? Abraão cuidou, né? Só que o Ló, ele foi mudando a forma dele de pensar e começou a ter uns atritos. Então, teve que se separar. Abraão era um homem de bens, com muitos animais, e foram crescendo. Só que teve um momento, por mais que Abraão gostasse de Ló, teve que abrir. Então, Abraão falou, você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O que não podia é continuar os dois juntos, né? Então, e Ló, né, assim foi para um lado, Abraão foi para o outro, e Deus só falou com Abraão, né, na verdade, só falou a promessa, só disse a promessa para Abraão depois que Ló foi embora. E o que eu estou querendo dizer aqui com essa leitura? Que às vezes a gente passa por uma situação complicada, às vezes de tristeza, de fúria. Às vezes a gente passa por uma situação complicada, que a gente quer abreviar a nossa vida, né? Abraão teve até a oportunidade de ficar depressivo, mas aqui você vê na história que ele não foi. O que ele fez? Ele seguiu a Deus. Ele sempre permaneceu nos ensinamentos de Deus. Ele tinha como ficar? Até poderia, por ser humano, mas não, ele preferiu o quê? Confiar em Deus. Então, assim, ele gostava de Ló, mas ele sabia que ele não podia continuar perto dele, né? Então, o que acontece? Tem pessoas que às vezes a gente se prende àquilo e a nossa vida não anda, não caminha para frente. Deus, ele quer
fazer morada, ele quer cumprir a promessa, porque o nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus de milagre, é um Deus maravilhoso, esplêndido. Às vezes ele quer fazer a sua obra, porém existem alguns lós na nossa vida. Então a gente tem que saber diferenciar, saber quem são esses lós na nossa vida. Então às vezes quando a gente fica triste por causa de emprego, por causa de uma separação, por causa de uma amizade, por alguma coisa que deu errado, a gente não tem que ficar triste, a gente não tem que ficar mal. Eu até assim, isso eu vim analisar isso lendo essa história, porque eu ficava mal com algumas coisas, com algumas pessoas, às vezes eu perdia, né, algumas amizades, eu ficava mal porque eu falei assim, poxa, eu era tão bom para aquela pessoa, mas aquela pessoa me feriu. Só que a gente depois para entender, quando a gente vem ler a Bíblia aqui, ó, vem ouvir a palavra de Deus, Deus fala conosco o tempo todo, nossa vida toda tá aqui, é só a gente ler e saber interpretar. O que acontece? Então, Abraão, ele teve sabedoria, né? Ele teve aquele amor, né? Confiar em Deus, seguir os conselhos de Deus. E isso nós devemos fazer, nós devemos trazer esses ensinamentos para a nossa vida, para o nosso dia a dia e saber diferenciar quem são os lós da nossa vida. Não que você tenha que tratar mal, não que você não tenha que cuidar, não que você tenha que orar. Aqui mesmo nessa história tem um momento que Ló, ele quando ele vai para outra cidade, diferente de Abraão, que Abraão fica sabendo que ele foi preso, ele acabou se tornando prisioneiro, né? Abraão vai lá ajudar, tira ele de lá, né? Consegue ajudar a tirar ele daquela situação. Só que ele vai lá, resolve e vai cada um pro seu lado. Então assim, ele gosta, ele cuida, mas ele lá e outro lá no seu canto. Então assim, esses ensinamentos que nós precisamos passar, né, para os outros e assim, e pra gente, primordialmente, pedir a Deus sabedoria, discernimento, para que possamos entender e identificar os lós da nossa vida, porque às vezes a nossa vida não anda, não caminha devido a alguns lós, né? Então, assim, eu vim aqui trazer, né, essa palavra, essa mensagem, para que vocês possam refletir, né, com quem você anda. Às vezes você tá para baixo porque você perdeu uma amizade, ou você terminou um relacionamento, ou você terminou uma amizade de anos, ou você saiu de emprego de muito tempo, você não consegue entender, ou você perdeu alguma coisa que era importante, tinha um valor sentimental, ou, né, não sei, material, mas passa a analisar isso como uma bênção, agradece, sabe? Porque lá na frente você vai conseguir identificar o porquê daquilo na sua vida, o porquê que aquilo ocorreu. Que Deus, ele age de forma correta, ele sabe tudo para a nossa vida, ele sabe o que é melhor, entendeu? E ele quer o melhor. Só que infelizmente o nosso ser humano, às vezes, fala alto e isso é errado. Então nós precisamos fazer o quê? Do nosso corpo, o templo, a casa de Deus, né? Para o Espírito Santo vir fazer a morada e a gente se tornar servos 100%, né? Porque quando o ser humano vem falar, ele fala mais, pode ter certeza que vai dar ruim. Mas quando Deus fala, pode ter certeza que vai dar certo. Tá bom, minha gente? Então, assim, ó, um beijo pra vocês. Que Deus abençoe, assim, poderosamente a vida de cada um. Que essa palavra seja uma palavra que venha acrescentar na sua vida, que venha abençoar a sua vida. Leia a Bíblia, leia essa história toda de Abraão, tá? Que ela fala muito sobre essas circunstâncias, essas coisas, a gente permanecer na fé, confiar em Deus, né? E assim,
Tá em Gênesis, tá, gente? Essa história de Abraão, para quem não conhece. A parte que eu falo que Jesus, né? Perdão, que o Senhor fala para Abraão no capítulo 13, versículo 14. Mas o ideal é ler tudo, né? Que vocês vão poder saber a história, né? De Abraão. E é isso, tá bom? Um beijo a todos, ficam com Deus. Beijo, 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 beijo.